tá lançamos Não, um podcast. o podcast network e o podcast é um network purinho. Exatamente. Mas eu vou compartilhar aqui, eu também divido minhas metas em 3 categorias. Para esse ano eu dividi em físicas, intelectuais e financeiras / patrimoniais, né? Que tem a ver com os negócios, por exemplo. Ele tá lendo. Só que eu fiz essas metas antes de estar alinhado com as ideias do Grupo Primo. Então, por exemplo, aqui nas financeiras patrimoniais vai ter coisa que vai acabar mudando, né? Por conta dos negócios que estão mudando. Mas nas físicas que eu tinha colocado... A gente agora tá pobre, né? Só a empresa que ganha dinheiro. Queria estar pobre assim. Não é? A porta dele, me falaram que a porta da casa dele é a maior porta da América Latina, sabia disso? Não é? É a maior? É de vidro, né? América do Sul. Né? No México tem umas portas maiores. Mas nas metas físicas, por exemplo, eu coloquei 2, né? 5 km para 20 minutos, porque era um tempo que eu fazia no exército, mas quando eu tava no auge do meu físico, é puxado. Era um tempo que eu já fiz, né? E gostaria de fazer novamente, só que o tempo tá agindo contra mim. Só que tô treinando para isso. Coloquei também, para poder chegar nesse objetivo, eu defini uma meta que eu chamei de meta de esforço. Que foi uma meta de treinar pelo menos 210 dias no ano a contar de 23 de janeiro, que foi quando eu entrei na linha, assim, comecei a contar os treinos. Eu tava treinando antes, mas eu não contei, eu não programei. Então, dentro do meu controle, eu tenho que chegar até o meio do ano com 105 treinos feitos pra estar alinhado com a meta. E vou ter mais 105 nos outros 180 dias, praticamente, né, 182 restantes. E tá faltando aqui. Tô devendo. Tá devendo. Tô devendo muito? Na metafísica. Não, Tô com 81 treinos agora e ainda falta esse mês todo pra chegar até o meio do ano. Então talvez eu todo consiga. dia, então. Não vai rolar. Todo dia, eu posso faltar alguns, mas não vai rolar. Provavelmente eu não vou chegar no dia 105. Depois vai ter que correr um pouquinho. Coloquei como metas intelectuais e eu maneirei bastante nessa meta, porque teve um ano que eu coloquei aquela meta pública de ler 61 livros no ano. E aí ele ganhou uma hérnia. Porque eu li que os CEOs liam 60 livros por... Eu li o seguinte... Foi esse ano que ele ganhou uma hérnia. Eu li o seguinte, que o CEO médio lia 60 livros por ano. Eu falei, pô, mas eu não sou o médio. Então eu vou ter que ler 61 livros, né? Eu li, acho que 47 livros, e a pilha de livro ficou desse tamanho, ficou gigantesca. E eu vi, é loucura, não dá pra fazer isso de novo. E aí ele ficou sem andar, né, em janeiro inteiro depois, porque não conseguia. Pois é, lendo assim, né, meio curvado. Aí esse ano eu botei só 3.000 páginas de livro. Já li 1.000 páginas, né? Então tem que caprichar mais na leitura. E coloquei dentro disso alguns autores que eu quero ler ou reler, que é Sêneca, Dostoiévski e Taleb. E por fim cheguei na meta financeira patrimonial, que é manter 50% do que eu tenho investido lá fora. Eu já atingi essa meta, mas é uma meta de manutenção. Com o dólar caindo, por exemplo, baixou o valor do meu patrimônio lá fora, eu sou obrigado a mandar mais aportes. Coloquei de lançar 4 turmas do Viver de Renda no ano. Já lancei 2, tô indo pra 3ª, mas isso pode mudar. Depende dos objetivos do grupo, não sou só mais eu pensando nisso. E coloquei também de fazer meu primeiro lançamento de 8 dígitos, porque eu nunca fiz um lançamento de 10 milhões ou mais, né? Esse ano, quando eu estabeleci as metas, eu estabeleci em um dos meus programas ter 10 mil inscritos. Eu tinha previsto ter 400 mil seguidores. Isso é uma coisa que a gente nunca buscou muito crescer em redes sociais, né? Isso mudou pra mim esse ano. A gente percebeu. Isso mudou. Porque ele é competitivo, né? Mas enfim. Não é só questão de competição. Acaba de falar e depois eu tinha digo colocado porque eu nunca tinha estabelecido isso. E eu falei, não, esse ano eu vou trabalhar pra crescer nas redes sociais. Mas tô bem satisfeita com as minhas metas, que também foram metas conservadoras, assim, na minha opinião. Poderia ter sido mais. Eu não achei que eu fui conservador, por exemplo. Eu gosto do que o Joel fala de colocar uma meta desafiadora. Mas não uma meta que seja, tão desafiadora a ponto de ser quase impossível de depois... Se eu dei mole um mês, já não consigo mais alcançar. Porque aí pode ser que eu desanime e deixe de lado. Agora, eu gosto daquela meta onde, por exemplo, você calcula que tem que fazer um pouquinho todo dia e se fizer só esse pouquinho todo dia, você não chega. Tem que fazer algo a mais em algum ponto do ano, senão não vai dar. E eu não tinha meta de crescimento em rede social. Eu sempre raciocinei, cara, minha meta não é crescimento em rede social, minha meta é vender tantos alunos por curso. E tô satisfeito com isso. Mas aí é aquela questão da palavra para dar direção, né? E assim que eu entrei aqui no grupo, vocês mostraram lá os princípios do Grupo Primo. E o Thiago, ele falou, a nossa meta aqui são 2 coisas básicas. É crescimento e relevância. Então eu falei, crescimento e relevância. E hoje, quando eu tenho dúvida do que fazer, por exemplo, em rede social, eu penso, qual é a meta? É crescimento e relevância. Isso dá uma direção muito clara. É como se antes, sem ter essa direção, eu estivesse numa pista lenta, olhando toda a saída assim, será que essa saída é pra mim? E depois que eu vi lá, não, é crescimento e relevância, eu vou pra pista rápida e esse é o caminho, ó. Isso aí. E vai Princípio embora. é o número 3. É o número 3 a lista? Se não fosse, vocês nem saberiam o que não é também. Pois né? é.
Se liga Tá nisso, né? excelente essa história. Não, e é muito louco também o quanto eu ganho com vocês, né? Porque eu não estou dentro do Grupo Primo, mas eu acabo absorvendo todas as metas de vocês. E participo e tô junto, até porque eu tô, né? Eu sou Exato. casada, não tem muito como não estar. E nem quero. Então, se vocês quisessem se livrar de mim, vocês Não ia não iam conseguir nem a infelizmente. pau, né? Mas o que eu quero saber A de cara do vocês, Thiago. vocês têm, além dessas metas anuais, vocês pensam em metas de prazos maiores? 2, 3, 4, 5, 10 anos? Vocês fazem esse tipo de planejamento? Cara, eu já fiz metas muito longas, assim. E aí, com o tempo, eu fui entendendo o seguinte. Entendo o valor de fazer isso, mas também eu comecei a entender o valor de não fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes, você colocar algo tão cravado, um prazo tão longo, é bullshit. Não serve pra nada. De verdade, porque, assim, é algo tão distante e você não consegue enxergar. Mas você acha isso nessa fase da vida ou já pra todo mundo? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma meta de 10 anos que era o 1 milhão. Aí depois que eu bati o 1 milhão, eu falei, nos próximos 10 eu quero ter 2. Aí o marketing digital me fez bater em 7 meses, né? Aí eu falei, então não pode ser 2, tem que ser 3. Mas aí veio no mesmo ano, por causa do negócio digital. Então eu vi que não tinha mais sentido ter uma meta tão longa pra dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você tem, menos importância ele passa a ter dentro do seu sistema de crenças. É isso aí. Pra que você coloque uma meta assim. Eu pensei, o que eu posso ter de meta de 10 anos? Eu tenho. No meio do caminho, O meu tem, sei lá, tem filhos envolvidos. Mas não de 10 eu anos, é tenho muito um menos, limite, né? Eu tenho, cara. Eu tenho. O primeiro bloco de metas meu foi, inevitavelmente, dinheiro. Grana. E o quê? Rico. Ser rico. Esse cara, em 2017, chega pra mim e fala que eu sou um desperdício. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você com essa competência não tá rico, é muita burrice. Ali vem um negócio, pá, vou ficar rico. É muito bom isso. É muito boa nessa história. Aí eu tô caminhando com ele lá em Orlando e eu falo, bem, no teu livro lá, ganhar mais, investir melhor ou gastar bem? Dos três, qual é o mais importante? Ele falou, ganhar mais. Eu falei, tá bom. Fazendo o quê? Ele escala. Eu falei, tá bom. Eu peguei isso pra mim. A segunda, depois que você tem uma grana legal, que você fala, putz, consegui isso, conquistei, que bacana, moro bem, tenho um conforto, vem uma outra grande meta, que é o que eu acho que eu tô hoje. É fazer uma coisa muito relevante no nosso segmento. A nossa empresa ser relevante, sabe no que ela faz? Educação? Cara, vamos educar o Brasil mesmo, assim? Tem a parte de finanças, tem a parte de tecnologia, tem a parte de marketing, tem a parte de desenvolvimento pessoal. Vamos ser relevante pra esses caras mesmo, transformar esses caras mesmo. E a gente já faz isso. E é lindo pra caramba. E tem uma terceira grande meta que é mais uma visão do que uma meta, porque eu não sei quando vai rolar. Mas eu quero ter uma oportunidade de mais de 50% do meu tempo fazer projeto social no futuro. Ajudar criança, velho, moleque pobre, no esporte que não tem condição. E poder fazer isso tudo que a gente tá fazendo hoje pra meninos e meninas pobres e carentes que não conseguem por meio do esporte e da educação. Projeto social. Mas quando a gente ficou sócio, eu ia fazer esse ano, cara. Não sei se você lembra disso, Thiagão. Você falou, pô, vamos fazer tudo, vamos. Eu falei, cara, só tem uma coisa, cara, que eu quero fazer. Ele, o quê? O Thiago falou o quê? Eu falei, cara, um projeto social. Não sei se você lembra dessa parte. Ele falou, eu também. Mas você acha que agora é a hora, nesse novo projeto? Eu falei, putz, agora não é a hora. Mas lá no futuro, vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso. Então é uma visão, assim, de poder contribuir com o tempo. Porque eu acho que depois que você vira um cara com muita grana e com muita autoridade, você quer impacto. Primeiro você quer, sei lá, condições... É a pirâmide de Maslow, né? Você resolveu tudo que estava lá na base, você começa a esperar coisas maiores. Mas se você falar pra mim, quando? Não sei. É mais uma visão. Sei lá, daqui a 10 anos? 10 anos. A pirâmide de Maslow, ela é uma hierarquia de um conjunto de valores, assim. Por exemplo, geralmente as pessoas se preocupam mais com aquilo que é básico. Sono, segurança, comida. Aí depois que você resolve a parte mais básica dessa pirâmide, você começa a aspirar coisas maiores, até que o topo dela seria uma questão de autorrealização. Na verdade, é uma outra palavra que tá lá no topo. Mas é sobre isso, é sobre você conseguir gerar um impacto, né? Alguma coisa maior do que você mesmo, o que transcenda. Então, vários bilionários fazem isso. Interrompendo esse vídeo rapidão para te mostrar uma fonte de renda que você vai construir através da internet, que mais de 150 mil alunos já tiveram acesso a essa fonte de renda e estão conseguindo ter ganhar dinheiro através da internet de forma passiva, renda passiva, construindo diversas fontes de renda. Então, vai lá conferir que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, confere lá para você também ficar por dentro dessa novidade aí e conseguir ganhar dinheiro através da internet. Confere aí o primeiro link da descrição.